Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte, é o último da semana, hein, gente? Essa semana, final de semana aí tranquilo e a semana que vem, evidentemente, nós vamos estar aqui com informações precisas, inclusive sobre a final da Copa Sul-Americana, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu queria abrir o programa de hoje com um texto que não tem nada a ver com esporte, né? É que nós tivemos aí uma realização da Secretaria de Cultura de Poços de Caldas, que é como é que fala? É um concurso, né? Um concurso de poesia denominado Tereza Maria Valques Carvalho de Faria. E anualmente tem esse concurso e pela primeira vez eu participei, escrevi ali uma poesia minha, né? Eu tenho várias poesias, inclusive aí já me incentivaram aí a publicar, né? Esse seria meu primeiro livro, mas enfim, fiz a inscrição de uma poesia denominada O Trem e o Vilarejo. E não é que eu conquistei aí o primeiro lugar na categoria acima de 55 anos. Então eu queria aqui primeiro agradecer, né, o prestígio por ter sido apontado como vencedor desse concurso na minha categoria e ao mesmo tempo cumprimentar os organizadores, né, a própria Secretaria Municipal de Esportes, de Cultura, claro, em nome da Secretaria Municipal de Cultura, agradecer em nome de todos os poetas que inscreveram suas poesias, desde as primeiras faixas etárias, né, até essa categoria acima de 55, é um incentivo que se dá aos artistas, né, e aqueles que almejam um dia, quem sabe, ter um livro publicado, etc. Então, em nome de todos os poetas que participaram, eu faço aqui o agradecimento e a gente espera que a Secretaria continue sempre incentivando a cultura em Poços de Caldas. Fiquei imensamente honrado com esse prêmio, né, esse troféu, e me motivou a participar a partir de agora em todas as possibilidades que eu tiver ainda em vida de participar desse concurso aí. Muito obrigado em nome, inclusive, de todos os poetas de Poços de Caldas, né? Muito obrigado mesmo. Olha, e falando agora especificamente do esporte, né, que é o nosso métier aqui, eu quero lembrar que nós tivemos já ontem um jogo do Campeonato Amador. Vamos falar primeiro do Campeonato Mineiro da segunda divisão. É isso? Nós já chegamos aí à final do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Nós vamos ter esses dois jogos aí, ó. O primeiro será agora domingo, às 4 horas da tarde, lá em Uberaba e Guarani de Divinópolis. Essas duas equipes se qualificaram como as duas finalistas do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Nós estamos acompanhando desde o início, quando ainda tínhamos aqui o Vulcão, né, o Poços de Caldas Futebol Clube, participando da competição. E estamos acompanhando, vamos acompanhar até o final. Então o primeiro jogo do confronto dos finalistas será agora domingo, repito, 4 da tarde lá em Uberaba. E o segundo jogo na quinta-feira, dia 28, 7h30 da noite, em Divinópolis, quando o Guarani recebe o Uberaba. O Guarani joga a segunda em casa, porque fez uma campanha mais positiva, né, do que o Uberaba ao longo da competição. A gente lembra, inclusive, que os dois clubes já subiram para o módulo 2, já estão no módulo 2. E, inclusive, nós já temos as definições das equipes que vão jogar com a Caldense o Campeonato Mineiro do módulo 2 no ano que vem, incluindo tanto o Uberaba quanto a equipe do Guarani. Vamos ver os clubes participantes para você já ir começar tomando ciência. Olha, a Caldense não são grupos definidos ainda não. Claro que ao longo da competição, ao longo dos dias aí, quer dizer, a própria federação, quando ela convocar o conselho técnico, certamente ela já vai começar a definir o esquema da competição. Se vai dividir em 2 grupos, como é que vai ser feito?
esse ano, para a Caldense já ficou um pouco mais difícil, né? Porque no sul de Minas vai ter só o VEC, só o Varginha. Mas enfim, estão participando ali, ó, a Caldense, ali tem o Democrata de Sete Lagoas, o Guarani, que subiu esse ano, o Ipatinga, que caiu da primeira divisão para o módulo 2, o Mamoré, que caiu também, né, do módulo 2 para a segunda divisão. Aí tem o Mamoré, tem o Nacional de Muriaé, tem ali o Itabirito, né, que também está nessa participação aí. Acho que é Itabirito esse time aí. Eu tô aqui na dúvida, mas acho que é o Itabirito. O Patrocinense, o Uberaba, que subiu, a URT, o Valério de Itabira e o VEC de Varginha. Então são os times que estão definidos que vão participar do campeonato junto com a Caldense. Essa arte aí, inclusive, o Renan Muniz, da assessoria de comunicação da Caldense, disponibilizou aí no site da Caldense, e eu aproveitei, né, com a autorização do Renan, para a gente trazer, que ficou bem elaborada, né, e a Caldense ali em primeiro plano, que é legal. Então é isso, gente. Vocês devem estar perguntando aí como é que vai ser. Ainda não sabe. A Federação Mineira de Futebol marcou apenas o conselho técnico do módulo 1, que vai ser realizado agora no próximo dia 26, e, evidentemente, no começo do ano, praticamente no começo do ano, propriamente, deverá também divulgar a data da realização do conselho técnico do módulo 2, onde está a Caldense. A expectativa é que a Caldense faça uma boa equipe para tentar voltar no ano do seu centenário para a primeira divisão, para a elite do futebol mineiro, local onde muita gente diz que ela nunca deveria ter saído. Pela história, pela tradição, já foi campeã mineira, já foi vice-campeã mineira, meter a mão na Caldense naquela oportunidade, teria sido bicampeã, se tudo transcorresse de uma maneira tranquila. Mas então é isso. Agora sim, vamos falar do campeonato amador da Liga Poços Caldense de Futebol. Lembrando que um jogo foi... Vamos começar a falar da Série B, né? As oitavas de final é uma fase eliminatória. Vamos lá, então. Nós teremos agora, neste domingo, lá no Córrego Dantas, o jogo entre Itamaraty e Três Barras, jogo marcado para as 8 horas da manhã. Na sequência, também no Córrego Dantas, o Chivas enfrenta o Santo André às 10 horas. E no Ronaldão, esse jogo marcado também para domingo, às 9 horas da manhã, entre o Tigres e o Nova União. São os confrontos das oitavas de final. Teremos ainda, lá no Bandolão, o jogo das 8 da manhã, entre Chiqueirão e Real Boa Vista. E o jogo das 10 horas da manhã, também no Bandolão, entre Outro Nível e o América Poços, fechando aí essa oitavas de final. É uma fase classificatória do campeonato amador da Série B. A Série A, é a quinta rodada do Grupo A e a sexta rodada do Grupo B. É assim mesmo. Nós tivemos já ontem, por esse Grupo A, o jogo realizado lá no Bandolão, o Curimbaba, ontem à noite, né? Esse jogo aconteceu ontem à noite, portanto. O Curimbaba acabou perdendo do Frigonossa pelo placar de 2-1. A sequência do campeonato, amanhã nós teremos lá no Ronaldão o jogo entre União Agropecuária às 5 da tarde, né? União Agropecuária e Juventude. E ainda no Ronaldão, às 7 da noite, o jogo entre Real Boca Juniors e o Curitiba, ou Coritiba, né, melhor dizendo. Então, jogos aí do Campeonato Amador na Série A. Ainda, agora pela sexta rodada do Grupo B, nós teremos no Bandolão, hoje, Independente e Guarani, às 7h30 da noite. Depois nós teremos no campo do Córrego Dantas, ainda amanhã, às 3h30 da tarde, o jogo entre Cocal e Recreio. E no Ronaldão, esse jogo marcado para as 3 horas da tarde, entre o Paris São José e o Santa Rita. Então, um campeonato amador
passado a limpo para você que acompanha a competição da Liga Poços Caldense de Futebol. Olha, eu queria falar também do basquete sub-17 da Caldense, que vai disputar a medalha de bronze contra o Flamengo de Americana. Enquanto nós estamos vendo essas imagens aí, eu vou lembrando que na última terça-feira, dia 19, né, o time sub-17 masculino de basquete da Caldense foi derrotado pela equipe da Prefeitura Municipal de Hortolândia, na Série Prata da Associação Regional de Basquetebol, a chamada ARB. E jogando em casa com o ginásio Dr. Ronaldo Junqueira lotado, a equipe alviverde foi superada por apenas 1 ponto no placar. Olha que pecado, né, gente? 63 para a Caldense, 64 para o time de Hortolândia. Então, para o técnico Otávio Damião, foi um jogo muito apertado para todo mundo, né? Para nós também, viu, Damião? Jogo apertadíssimo, onde o fator rebote acabou cobrando nos últimos jogos, foi decisivo, infelizmente, aí para o time da Caldense. Bom, a veterana agora encara a equipe do Flamengo de Americana, em data e local ainda a serem definidos pela Associação Regional de Basquetebol, para decidir aí a medalha de bronze. A Caldense, eu sempre lembro aqui, tem atletas como o Rafael Barros, o Juan Carvalho, o Francisco Mosca, o Leonardo Miguel, o Natan Poirier, o Iago Firmino, o Gabriel da Costa, o Pedro Joaquim de Pisa, o João Vitor Gabriel, o Nicolas Teodoro, também o Rafael Martins e o Luca Mantovani. É o time a formação, né, desse time de basquete da Associação Atlética Caldense. Gente, é uma honra, né, chegar numa decisão de 3º e 4º lugares, depois de uma derrota por um ponto de diferença. Tem que comemorar. E o público, né, compareceu, prestigiou, como tem feito sempre aí no ginásio da Caldense. Olha, eu tenho mais informações da Caldense, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um primeiro bloco de intervalo, e aí eu volto na sequência para falar mais um pouquinho sobre o especializado da Caldense. Até já. Em Poços de Caldas, o Natal ganha um brilho especial. As luzes se acendem, iluminando cada canto da cidade, com magia e encantamento. Venha viver de perto o Natal Poços de Luz, um espetáculo que vai aquecer seu coração. Traga sua família e venha se encantar com a beleza que transforma Poços de Caldas. Poços de Luz, o Natal que ilumina seus sonhos. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o Sul Minas Esporte. Como eu prometi, tem mais uma informação do especializado da Caldense, é o vôlei feminino, sub-15 da veterana. Acabou derrotado aí pelo time de Santa Bárbara do Oeste na semifinal da Copa Regional. E na quinta-feira, a equipe sub-15 de vôlei feminino da Caldense acabou no ginásio Dr. Ronaldo Junqueira, pelo segundo confronto da semifinal da 32ª Copa Regional de Voleibol, e os visitantes levaram a melhor, vencendo por 3-0. Muito boa a equipe lá de Santa Bárbara do Oeste, né? Garantindo a classificação para a final da Liga Regional de Voleibol de Campinas. E o time foi comandado pelo Tomás Fonseca,
com apoio dos auxiliares o Marco Aurélio, a Jaqueline Ribeiro e a Maria Eduarda Silva, que a Caldense buscava reverter o resultado da primeira partida, que foi realizada lá em Santa Bárbara, onde também havia sido superada. No entanto, o time não conseguiu essa reação. Bom, agora o time da Caldense entra em quadra novamente, mas antes estará concentrando os esforços na disputa pelo terceiro lugar, né? A Caldense vai aguardar a data da partida, que vão ser definidas ainda. E apesar dos dois revés, a Caldense encerra a participação na semifinal com a promessa de continuar crescendo, evoluindo aí no cenário regional. Bom, o time tem aí a Lavínia, a Isabela, a Isabela, a Rafaela, a Laura, a Amanda, a Letícia, a Lívia, a outra Isabela, a Júlia, tem duas Júlia também, viu, gente? A Ana, a Maria, são duas Marias, e a Mary. Então tá aí a definição da formatação do time, esse time vôlei sub-15 da Caldense. Parabéns, né, gente? Chegou de novo por muito pouco aí não conseguiu nesse confronto semifinal. A gente tem que entender, tem muitas equipes aí, principalmente no interior de São Paulo, que tem um basquetebol, um voleibol, sempre mais evoluído um pouquinho. E o time de vôlei sub-15 da Caldense não fez feio, não. Fez bonito, e é isso que a gente tem feito aqui, sempre dos registros das equipes da própria Associação Atlética Caldense. Bom, vamos falar primeiro da Série A ou da Série B, Rodrigo? Série A, o Inter ganhou ontem do Vasco da Gama 1-0. 1-0 lá em São Januário, hein? Olha o Internacional. Teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, se colocou em xeque o que o Inter ia fazer. Estava lá atrás, né? Chegou a ficar na 16ª colocação. É uma tragédia no estado, e para o Inter também. O Internacional não sabia da reação. Foi quando levou o Roger Machado, contestado, porque ele tem uma história no Grêmio, estava lá no Juventude. O Inter contratou o Roger, que é um cara competente ao extremo. Ele primeiro teve que enfrentar essa coisa da rivalidade, né? Porque ele se fez dentro do Grêmio e foi para o Internacional. Só que aí lá no Inter, ele foi ganhando pontos, e chegou numa fase marcante no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o gol do Inter ontem? Aí, mais uma vez, bola tocada lá de fora, hein? Que tirambaço. 1-0, o Vasco da Gama, nem lá em São Januário, está mostrando mais aquela força de outrora, né? Bem, o Inter, parabéns a essa grande conquista. Vamos ver como é que ficou a classificação, depois desse jogo aí, esse gol do Internacional contra o Vasco da Gama. Temos aí, olha, deixa eu ver onde que está Ah, não, tá errado. Não tem problema não. Daqui a pouco nós vamos ver também a Série B. Olha, o Inter está na 5ª posição aí. E está junto com o Flamengo, que é o 4º. Olha só, hein? Onde foi chegar o Inter? E está 1 ponto só do Fortaleza, que é o 3º colocado. Então, participação brilhante do Internacional. Tem quase que garantida a participação na Copa Libertadores da América. E, aliás, ali hoje, na Libertadores, teriam vagas garantidas. O Botafogo, que tem 69 pontos, o Palmeiras, que tem 67, o Fortaleza com 63, um jogo a menos, o Flamengo com 62 e o Inter também com 62. Tem o São Paulo com 58, lembrando que antigamente a gente falava o G4 e depois passou o G6, a gente pode ter até um G9 aí dentro dessa competição para a Libertadores. Lembrando que os 2 últimos desse grupo disputam a pré-Libertadores. Hoje temos ali, ainda na Sul-Americana, aguardando até vaga para ser direto na Libertadores, o Cruzeiro com 47, o Bahia com 46, o Corinthians com 44, o Vasco com 43, junto com o Atlético Mineiro, e o Vitória, que tem 41 pontos. E aí aparece o Grêmio
e o Atlético Paranaense com 40, o Juventude com 38 e o Fluminense com 37 pontos. Tem um jogo a menos, o Fluminense pode pular aí para 40, né? Dar um salto aí na classificação. Aí na zona do rebaixamento, nós temos o Criciúma com 37, é o mesmo número do Fluminense, porém nos critérios de desempate, o time de Criciúma está ali já na zona do rebaixamento. Aliás, o Bragantino também com 37 pontos. Com 29, nós temos o Cuiabá e com 26 o Atlético Goianiense. Parece que essas duas equipes aí estão caminhando firmes para o rebaixamento, não é isso? Bom, falando ainda do Brasileiro da Série A, um jogo fecha a rodada hoje. Hoje o Fluminense recebe o Fortaleza lá no Rio. Lembrando que o Fluminense briga para não cair e o Fortaleza ainda briga pelo título. Tem chance matemática ainda. Está lá em cima o time da capital cearense. Então ainda tem essa chance. E amanhã tem início a rodada 35 do Campeonato Brasileiro. Nós teremos amanhã 4 jogos, com o Botafogo jogando em casa com Vitória, o Atlético Goianiense recebendo o Palmeiras, que briga pelo título ainda. Olha aí, o Vitória enfrenta o Botafogo, precisando de vencer para escapar definitivamente do risco do rebaixamento. O Botafogo precisa vencer para não deixar o Palmeiras alcançá-lo. E o Palmeiras precisa ganhar do Atlético Goianiense, que está praticamente rebaixado, e o Palmeiras ganhando continua tendo no encalço do Botafogo, e dependendo do resultado do Botafogo, pode até ultrapassar o Botafogo. Olha que situação chegou o Campeonato Brasileiro. O Juventude enfrenta o Cuiabá lá em Caxias do Sul, e no Morumbi o São Paulo pega o Atlético Mineiro. Lembrando que nós teremos ainda 3 jogos sendo realizados nessa rodada 35 no domingo. Teremos mais jogos na semana que vem, aí na semana que vem nós vamos divulgar. Mas até domingo nós temos aqui, olha, o Internacional com o Bragantino em Porto Alegre, o Bahia lá na Fonte Nova em Salvador enfrentando o Atlético Paranaense, e o Corinthians, que continua tentando uma vaga na Libertadores, recebe o Vasco da Gama lá na Arena do Corinthians em São Paulo. Olha, antes da gente falar aqui do Brasileiro da Série B, vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e daqui a pouco você vai conhecer quem vai ser o técnico do Pouso Alegre, que agora é SAF e que apresentou já os gestores e ontem já indicou o nome do novo treinador. Daqui a pouquinho. No mês do cliente, a Telemídia tem um presentão pra você. A assinante Telemídia tem ponto extra de Wi-Fi com a rede Mesh a partir de R$20. É Wi-Fi na casa toda, com a tecnologia Mesh a partir de R$20 por ponto. No mês do cliente, dê um upgrade na sua internet, com os melhores planos Telemídia mais a tecnologia Mesh. Telemídia com a rede Mesh é Wi-Fi na casa toda. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta, é o último bloco do informativo, né, do programa de hoje. Nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B e, para tanto, nós vamos começar com a classificação. Veja aí que o Santos é o grande campeão, não pode mais ser alcançado por ninguém, já é o campeão, portanto, 68 pontos. Ali agora tem 4 times brigando, 5 times na verdade, melhor, 4 times brigando pelas 3 últimas vagas. O Mirassol e o Novo Horizontino com 64 pontos, o Ceará com 63 e o Sport com 63, né, também. Então, o Goiás já não tem mais chance, que pode chegar a 63, porém aí nos outros critérios ele já tem 2 vitórias a menos que o Ceará, por exemplo, que poderia ficar na frente dele. Então, para o Goiás,
o cavalo já passou arriado. Mas do Sport para cima, os 4 brigam pelas últimas 3 vagas. E aí tem, já só para cumprir tabela, né, além do Goiás, o Operário do Paraná, que tem 57 pontos, o Vila Nova, que tem 55, com 55 também, nós temos 53 pontos, aliás, o América com 50, o Coritiba junto com o Avaí, aí aparece o Amazonas com 49, o Paysandu com 47, a Chape com 44, CRB 42, junto com o Botafogo de Ribeirão Preto. E a zona do rebaixamento, já estão definidos os 4 rebaixados, são eles: Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Os 2 de Campinas morreram abraçados, esses 4 aí vão disputar o ano que vem o Brasileiro da Série C. Lamentável para o futebol de Campinas, né? Bom, lembrando que amanhã, 5 da tarde, nós teremos a decisão da Copa Sul-Americana. Aliás, os jogos, sim, nós temos os jogos, 3 jogos hoje pela Série B, né? O que acontece? Esses jogos aí, anteriormente, estavam marcados para domingo. Como eles não têm nenhuma influência mais na classificação do campeonato, passaram para sexta para já terminar a história desses times do campeonato aí deste ano. Coritiba e Botafogo de Ribeirão em Curitiba, não pesa mais nada no aspecto de classificação. Avaí e Ponte Preta também não, a Ponte já caiu inclusive, e o Ituano, que já caiu também, enfrenta o Amazonas, que não aspira a mais nada. Agora, os outros jogos serão domingo, porque tem jogos importantes. CRB e Operário, jogando domingo lá nas Alagoas. O Paysandu enfrenta o Vila Nova em Belém do Pará. O Goiás pega o Novo Horizontino. O Novo Horizontino precisa ganhar para subir. E pega esse Goiás aí que vai tentar parar essa corrida do Novo Horizontino lá em Goiânia. O Guarani já caiu, mas joga contra o Ceará, que está lutando para subir. Então por isso que o jogo tem que ser realizado lá em Campinas. E os outros 3 jogos do domingo, lá em Mirassol e Chapecoense. O Mirassol também está brigando para subir, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. O América e o Brusque brigam por posições ali. E o Sport ainda tem chance, tem que vencer o Santos. E aí torcer para que Novo Horizontino, Mirassol e até o Ceará não obtenham êxito nos jogos que vão realizar. Então são os jogos restantes do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, se lembrando a Copa Sul-Americana, eu lembro a você que a decisão será amanhã entre um argentino, que é o Racing, e um brasileiro, que é o Cruzeiro. Só que o jogo vai ser realizado lá em Assunção, no Paraguai. Então, já estava definido isso pela Conmebol. Final, um jogo só, Racing e Cruzeiro no Paraguai. Então, amanhã, 5 da tarde, essa decisão. Olha, eu falei aqui que o Pouso Alegre anunciou, melhor dizendo, o seu novo treinador. E o treinador já foi apresentado aí treinador é o Igor Guerra, novo treinador da equipe. Ele trabalhou no Atlético, no Sub-17 do Atlético, trabalhou em várias equipes aí do interior de Minas Gerais, aí inclusive com a camisa do Atlético, quando ele estava nessa equipe do Atlético Mineiro, como eu falei, trabalhando na base, trabalhou em inúmeras outras equipes do futebol de Minas Gerais, já foi anunciado e já é certo o nome dele, inclusive uma arte que foi colocada aí pelos amigos lá do Pouso Alegre Futebol Clube. Bem-vindo, Igor Guerra, seu novo treinador. Na semana que vem agora, o Pouso Alegre prometeu que já vai anunciar os primeiros contratados. Então tomara que tudo dê certo, né, gente? Uma SAF com novos administradores, né, empresários conhecidos no meio aí no Brasil e que vão colocar alguns jogadores até conhecidos. Os nomes não foram ainda divulgados. O que eles disseram é que, juntamente com o próprio Igor Guerra, está sendo elaborada essa lista. Assim que os contratos forem assinados, já na semana que vem, serão anunciados os primeiros contratados. Sucesso ao time do Pouso Alegre.
que é o único remanescente do sul de Minas na principal divisão, na elite do futebol de Minas Gerais. E tomara que a nossa veterana comemore o centenário, voltando também no ano que vem para a elite do futebol de Minas Gerais. E nós vamos voltar a falar de esporte segunda-feira, quando teremos uma nova edição do Sul Minas Esporte. Até lá e um grande abraço a você.